então eu vou falar um pouquinho, eu foquei a aula bem para falar dos tipos de material que a Servedentos disponibiliza. Sou um parceiro de longa data e ela me mostra uma paixão a cada dia. Realmente é uma situação que dá para a gente pensar que ainda vai se desenvolver muito a tecnologia que tem agora. E isso a gente vai desenvolver depois durante muito tempo ainda. Vou falar um pouquinho mais da área de periodontia, que é onde que eu tenho mais foco, a periodontia na parte estética, cirurgia plástica. E hoje a conversa melhor é sempre por mídia social, então o Instagram, que é o do Santini, que a gente tem mais divulgação aí do trabalho. Então esse é o vídeo que vocês estavam vendo, tá? Que mostra a quantidade de detalhes, a quantidade de referências que a gente precisa ter para trabalhar, para chegar nesses contatos, chegar nesse processo. Tá? A periodontia hoje ela é de alta complexidade no quesito de a gente tem que chegar em resultados previsíveis e tem que ser reprodutível. Uma coisa que só eu faço e que ninguém mais faz é uma situação que não funciona mais. Isso é coisa do passado mesmo. Então a gente tem que mostrar que é reprodutível, que são detalhes que a gente tem que somar para chegar naquele resultado. Isso é de extrema importância. Tá certo? Então aqui são as situações, cirurgias de enxerto, cirurgia de aumento de coroa clínica, trabalhar com dentes, trabalhar com implantes. Toda essa inter-relação multidisciplinar é o fator primordial que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. Tá? Então a periodontia teve que se reinventar quando surgiu o implante, porque o implante chegou a doença periodontal, tira e põe implante. Aí ela tem que se reinventar para mostrar o valor dela e agregar cada vez mais nesse aspecto. Então são situações que a gente trabalha com 1 milímetro, meio milímetro, fios 6 zeros, pontas que chegam na onde a gente precisa e chegam com visualização desse processo. Então isso que é bastante importante para a gente no nosso dia a dia. Tá, um pouquinho, o Braulio já falou de mim, eu trabalho na São Leopoldo Manti, professor Henrique Isbânio. Esse é o próximo curso que a gente vai estar em lançamento, onde eu trabalho junto com a parte de implantodontia, na parte estética e reabilitação. O professor Paulo Cano, para quem não conhece, é um japonês que você precisa conhecer, muda a cabeça, muda a visão, é fantástico e ele vai estar aqui amanhã, dia 1º, sexta-feira, vale muito a pena conhecer essa visão. E juntamente com o professor Baratieri também, onde eu consegui agregar esse valor multidisciplinar. Ver o que a resina, o que a prótese traz para o meu trabalho no dia a dia. Porque isso é fundamental. Se eu pensar só em cirurgia, vai me limitar. Se eu não fizer um provisório hoje, vai me limitar. Porque o provisório hoje é responsável pela maior parte dos problemas que a gente tem em implante em área estética. Então você faz uma cirurgia linda, mas você não faz um dente que convenha àquela situação, prejudica o nosso processo. E as imersões que eu trabalho com o Newton Kumagai, Thiago Altro, na Alto Vilela, em Campinas, e outras imersões que eu desenvolvo a partir de todo ano. Então as áreas estéticas realmente são os pontos mais chaves que a gente precisa trabalhar. E se a gente tiver a preocupação de trabalhar sempre pensando em estética, você vai conseguir sempre desenvolver bem qualquer área. E não trabalhar, eu vou usar a broca nova na região estética, no posterior eu vou usar coisa velha. Não, você não consegue desenvolver nunca isso, porque você não acostuma com aquele material, com aquela técnica. Você tem que fazer várias vezes para entrar num contexto bonito. Nossos pacientes hoje, muitos são assim. O que você precisa fazer numa paciente dessa? Algo que não vai chamar atenção, porque ela já é linda. Então não tem muito o que trabalhar em casos assim. E a gente tem que analisar o belo, porque ele é muito subjetivo também. Hoje a gente mexe por fora. A orofacial mostra isso pra gente. Então a gente tem que avaliar esses detalhes e lembrar que isso é uma forma dinâmica. A gente tem todo um contexto de movimento e tem que mostrar para o paciente isso. Porque nossos pacientes se veem, ou a gente se vê todo dia, no espelho de uma forma. Gosta ou não, é aquilo que você vê todo dia. Mas todo mundo te vê de uma forma dinâmica. E isso é interessante a gente mostrar, por isso filmar alguns processos. Tá? E mostrar isso para o paciente. Então, uma forma que a gente vai conversar com o paciente e desenvolver esse processo
aqui testando um mockup para fazer um aumento de coroa clínica e aqui a finalização do caso. Tá? Quem tem filho sabe o que é essa cara aqui, come a primeira vez uma coisa que não conhece, começa a mexer e ver. E aqui entregando o trabalho, tá? De uma forma muito equilibrada, depois um aumento de coroa clínica estético e 6 laminados cerâmicos. Então a gente tem que passar esse valor e mostrar isso para o paciente através de filmagens. Hoje os celulares para filmar, ok, funcionam extremamente bem. Fotografias, a parte fotográfica profissional ainda dá muita diferença. E lembrar que isso é um fator de venda fantástico quando você chega nesse resultado final. Não adianta planejar de um jeito e fazer de outro, você vai ter problemas aí em desenvolver seu trabalho. Tá? Para a gente ajudar a desenvolver o processo, essas ferramentas de DSD, Diagrama de Referências Estéticas e Faciais, que é o DREF, são fundamentais para a gente chegar nessa conversa clara com o paciente e também com o seu ceramista, com o outro colega que vai trabalhar no caso. A conversa fica mais clara. Tá? Porque a gente fica acostumado a ver mais dentes. Mas dente é só um trabalho que vem da parte biológica e estética, e seja implante agregado ou não, que é muito comum hoje nos nossos pacientes. E lembrar que para você interagir isso bem, você tem que pensar dessa forma aqui. Você tem que pensar o que a outra área pode trazer para você. Tá? Como especialista, é sua obrigação fazer aquele trabalho. Agora, o que a outra área traz para o seu trabalho é que é interessante a gente saber para chegar em resultados efetivos. Uma situação bem clara, fácil, por exemplo, de informações, a gente trabalhar com sonda periodontal. Sonda periodontal, sabe? Aquela que está largada, escondida lá, raramente a gente acha ela na caixinha. Essa você tem que botar para funcionar todo dia. Com essa sonda você vai achar saúde, você vai achar doença, você vai achar um fenótipo fino, você vai achar um fenótipo espesso, você vai te dar tamanho de dente, largura de dente. Olha a quantidade de informações que uma sonda traz para a gente. E a gente quer só moderno, né? Tomografia, tomografia, tomografia. Uma sonda te dá muita informação. Tá? Então, ver saúde, aonde que a gente pode trabalhar com saúde, é bastante importante. Ah, mas é claro, está vermelho, está inflamado. Será que todos os casos estão vermelhos e estão inflamados? Esse é um paciente de 17, 18 anos que chegou para trabalhar a parte estética. Uma colega endodontista. Chegou com a endodontista, o que a endodontista faz? Primeira coisa? Radiográfica. E a hora que radiografou, o que a gente pôde perceber no caso? Nada que chame atenção, correto? Fora a situação estética. Rosa, casca de laranja, perfeito. Olha a parte frontal. E aqui a gente está vendo numa LCD de 80 polegadas. A gente não está achando nada. Agora, imagina a gente pegar e deixar isso para trás. Olha o tamanho da bolsa que tinha nesse lateral. É compatível com essa parte clínica aqui? Não é. Por isso que a gente precisa sondar nossos casos, que a gente vai encontrar muito mais situações. Lembre-se, poucos pacientes estão vindo no nosso consultório particular, não é? Explorem tudo o que ele precisa ser feito. Não é para inventar. Sonda a boca inteira. Você vai começar a encontrar situações que já estão lá e a gente está passando por cima. E olha o tamanho do estrago que isso está clinicamente falando. 17 anos. Não é fácil o paciente chegar assim no consultório. Então esse é o tipo 1. Ah, a gengiva fabulosa, mas ela pode esconder determinadas situações, fenótipo espesso. E não é fácil chegar assim do consultório, você preparar, moldar, cimentar o laminado aqui e todo mundo ir embora feliz. Facilmente isso acontece. Imagina que aqui desse tamanho a gente não está vendo nenhum sinal de inflamação. Imagina no consultório, saliva, dia a dia, correria, passa desapercebido. Então valorizem esses aspectos, porque os tipos de periodonto são do tipo 1, tudo de bom, tudo que você quer, ao tipo 4, que é o biotipo de parente, né? Não tem gengiva, não tem osso, já tem recessão, você vai ter que fazer e muitas vezes não cobrar. É uma situação que é uma evolução que você tem de um lado para o outro. Então, tipo 1, você tem muito tecido, você tem muito osso. Tipo 2, eu já tenho osso, mas pouco tecido. Tipo 3, eu considero pior. Por quê? Porque tem muito tecido. É um falso positivo. Você acha que tem muito tecido e a hora que você vai ver tem pouquíssimo osso. Então você esconde problema. E tipo 4 é o pior, mas já está lá mostrando para você, já tem algum problema e aí a gente tem que trabalhar esse processo. Então
Então piora cada vez mais daqui para lá. E lembrar que também existem situações de reversibilidade disso. Como trabalhar com enxertias para você mudar esse fenótipo gengival fino para espesso. E outras situações de movimentação ortodônticas hoje em dia, com ancoragens esqueléticas, mini placas, mini parafusos, onde você vai jogar esse dente que tem uma cortical fina para uma região onde tem uma cortical espessa. Então você vai levar ele para o sangue. Mais fácil para você implantar, mais fácil para você preparar, você vai preparar menos. Então tem toda essa vantagem que a ortodontia hoje, com essas ancoragens, possibilitam para a gente desenvolver esse processo. Então é possível de reversibilidade. E a diferença é tão grande pelo simples fato que aqui a gente tem um para-choque fantástico e você tem uma vascularização imensa no tipo 1. Aqui você tem o quê? Não tem para-choque e vai demorar para chegar o sangue. Piora mais ainda seu caso, seu quadro. Então aqui eu costumo falar, você caiu de moto no meio da Amazônia, se estribuchou lá, sem capacete, e para chegar alguém lá para te dar suporte, já teve um problema na região que não dá para resolver mais. Ou seja, ocorreu recessão, ocorreu perdas aqui. Opa, perdão. E aqui nessa outra situação, não. Você bateu o seu Volvo XP 60, 90, sei lá quanto, do lado do Hospital Einstein aqui em São Paulo. Ou seja, você bateu com o maior conforto do mundo para uma batida e você está do lado do hospital. Vai ser mais rápido essas células chegarem para combater a inflamação, a infecção e o trauma da região. Então sempre comparem com isso. Mas como naquele slide anterior, cuidado, isso aqui também esconde problema. A gengiva é tão boa que perde osso e você não está vendo, clinicamente falando. Tá certo? Então a gente tem que avaliar esses processos. E o problema dessa parte de fenótipo gengival, que é muito subjetivo ainda. A gente não tem referências. A literatura mostra que 24% de margem de erro. Ou seja, eu mostrei para você falou que é espesso, ela falou mesmo que é médio, ela falou que é fino. Então tem uma margem muito grande de erro ainda, porque é muito visual. Então os finos você pode ver mais claramente. Mas, por exemplo, esse caso, a princípio, vejo volume ósseo, vejo bastante tecido queratinizado num canino, que normalmente tem fenestração. Parece um fenótipo espesso. A hora que a gente sonda, você diria novamente que é espesso? Olha como é que está essa gengiva vestibular, extremamente fina. Uma raiz aqui escura pode começar a comprometer esse trabalho. E esse caso que foi para a extração, a hora que fez a extração, a gente viu, olha como é que ficou essa gengiva, como é essa gengiva na vestibular. Por isso que na grande maioria das vezes, em áreas estéticas, ou 100% dos casos, eu trabalho com enxerto de conjuntivo para mudar esse fenótipo. Esse enxerto tem 1 milímetro de espessura. Por quê? Eu trabalho com lâminas, aquelas lâminas duplas que têm a espessura correta. Me dá 1 milímetro. Eu coloquei 1 milímetro. Então quer dizer que o remanescente dela é de quanto? Meio, até menos. Tá? Você vê como é que é uma situação que a foto mostra pra gente, nossa, é grosso. A hora que a gente sondou, peraí, não é tão grosso. A hora que você coloca um enxerto de 1 milímetro, você fala, não, era muito fino. Então são situações ainda que a gente tem dificuldade. A região de eleição foi de pré-molares, esse é o enxerto, 1 milímetro por 12 de comprimento. Tá certo? Então a gente sai de uma situação dessa na extração, que se você já não está preparado, a hora que você vê isso, dá frio na barriga de você pensar a longo prazo o que vai acontecer, você trabalhar com a parte de xentia e pegar 3 anos e depois um controle desse, onde você manteve toda a arquitetura e agora você tem um tecido muito mais espesso, assim, aqui sim o fenótipo espesso, sem preenchimento de gap. Me sigam em redes sociais que vocês vão ver a maneira que eu trabalho, é uma filosofia, não foi eu que inventei nada disso, mas sem preenchimento de gap, você vai ter essa estabilidade quando você trabalha com tecido mole a longo prazo. Tá? Já trabalho assim como implantodontista há quase 20 anos e sempre desenvolvi esse processo. Não tenho nada contra biomaterial, mas não fico colocando em tudo quanto é buraco que aparece para achar que é a minha solução. Na verdade, não é a solução. Tá? A gente tem que interpretar sempre o quadro como está. E fenótipos aí sim, claramente espessos, onde a gente vê um volume muito grande, a gente vê dentes quadrados fora daquela média e provavelmente a gente consegue trabalhar, como esse caso, aumento de cloroclínica estético.
Essa paciente estava tendo até uma fibrose no aparelhinho de Hawley dela, porque a gengiva, o aparelhinho ficava batendo na gengiva. A gente fez a cirurgia e equilibrou muito mais o processo. Tá? Ela, claro, terminou a ortodontia, que ela mesma relatou, compensada. Ela era classe 2, esquelética, para fazer a ortognática. Ela preferiu não fazer e fez a cirurgia de aumento coroaclínico estético no final, que ajudou a equilibrar bastante esse processo, esse sorriso dela. E aqui um outro caso, onde a gente trabalhou com aumento de coroaclínica e laminados também. Aqui o início do tratamento e o final do tratamento, dando mais equilíbrio branco através das proporções e também um aumento de coroaclínica estético para deixar a proporção cervical também equilibrada. Eu gosto de mostrar esse caso, por quê? Porque esse caso, 10 anos depois. Então, um procedimento de cirurgia de aumento de coroaclínica estético, quando bem indicado e bem feito, preservação de 10 anos como está. Tá? Paciente fumante ainda, para gravar nesse processo. Então a gente vê uma diferença bastante grande na entrega. No final, 10 anos depois, a qualidade desse tecido extremamente saudável, extremamente favorável, e a gente mantém isso a partir que o tempo vai passando. Então são cirurgias previsíveis, tanto na forma de retalho convencional, como nas formas de flapless que a gente consegue trabalhar também hoje. Então o planejamento é fundamental. E o que eu gosto de passar, e sempre quando eu falo da parte da CV Dentes, que é um grande parceiro, é esse acesso, visualização e precisão dos trabalhos. Tá? Você consegue fazer uma forma pontual e visível, que agrega bastante se você trabalha com magnificação, mais ainda, sem machucar o tecido ou machucando na hora que precisa machucar. Você consegue dosar mais sua mão nesse processo e é um aparelho que cada vez me apaixono mais quando eu uso. Você vê uma situação, que é um caso meu, tá? Onde a gente fez uma amputação de raiz, por questões que o dente estava perdido, a gente vai trabalhar isso daqui para desenvolver a parte de implantodontia depois. Eu preciso ganhar tecido já que o paciente chegou dessa forma. Então a gente fez o corte aqui, ó, nem precisa falar que é broca. Visível, canino, inferior, eu estava enxergando tudo que eu podia enxergar. Não é uma região de difícil acesso. Tá? Então são os meus casos e a gente aprende muito com isso. Melhor professor que você vai ter na tua vida? Foto. É foto 3x4, você não gosta de olhar, mas ela está lá, está mostrando toda a realidade que você vê. Então você vai aprendendo com isso. Tá? Você vê as limitações que teve para o caso, não chega a comprometer nada, mas você começa a ver a evolução que tem do processo e compara isso hoje. Essa é a pontinha que a gente usa para fazer a epsectomia. Tá? Estou utilizando aqui no aparelho Pro, mas essa pontinha pode usar no clínico, em toda a situação. Olha a diferença de atuação aqui, que é uma situação aberta, para aqui uma cirurgia fechada. Estou trabalhando fechado, eu rebati retalho, estou tendo acesso ao lateral superior. Mas você consegue enxergar a todo momento o que você está fazendo com essa precisão, essa visualização. Olha como é que sai a pontinha. É muito mais tranquilo você pensar em vivenciar isso hoje de uma forma segura, de uma forma que você consegue tirar exatamente o que você quer. Com essa ponta, você tira aquele 1 milímetro que você quer e depois limpa a região e consegue acertar esse ângulo com a visualização praticamente direta. Tá? Então isso é muito diferente do que a gente consegue trabalhar aqui. Tá? Aqui você teria que usar com alta rotação um motor elétrico maior e olha a diferença de finalização daqui para cá. É muito grande. Então você consegue uma precisão e uma visualização direta que agrega bastante o seu resultado. Tá? E essa que é a diferença que a gente consegue trabalhar com esses casos. Essa ponta ela também serve para você ter acesso com osteotomia à região da raiz, caso seja necessário. Aqui a lesão já era grande. Você consegue fazer o corte e limpar a área utilizando essa mesma ponta. Tá certo? Então são situações diferentes que a gente tem para trabalhar. Focando nesse aspecto, a gente não pode esquecer a parte biológica que está envolvida. Sempre quando trabalha com recessões, a gente tem que ter previsibilidade no que a gente vai trabalhar. Se você quer previsibilidade de 100%, acertou o bingo. Classe 1 e classe 2 de Miller.
onde você tem recessões que aqui está em queratina, aqui está em mucosa já. Mas você tem 100% de osso proximal. Então você vai ter o quê? Uma situação de previsibilidade e ganho. Então, é possível recobrir, você vai ter resultado. É a principal classificação hoje, essa é Miller, tem a classificação de Cairo. Outros fatores envolvidos, é claro, anatômicos principalmente, mas o que a gente vivencia muito é a gente determinar isso para dar previsibilidade para os nossos casos. E aí volta a situação que a gente vai trabalhar multidisciplinar. Chegou esse paciente para estar trabalhando para reabilitar essa região. Então a gente começou, primeiro eu utilizei as pontinhas, CR1 para quê? Tirar aquele maldito cimento que fica ali em volta e não sai nem por reza. Então isso aqui você já passa em volta, ela vai soltando. Essa já é uma outra ponta para quê? Ela faz ajuda você a trabalhar com preparos verticais, ou seja, a técnica BOPT. Você não vai ter ombro mais, você não vai ter margem mais. Você vai fazer um pirulitar literalmente. Eu removo toda a margem que tinha para ter um preparo vertical e vou ter um encaixe perfeito da minha prótese. E a partir disso, com a raiz escura, a gente optou por fazer também o enxerto de conjuntivo para mudar esse fenótipo da região, aumentar mais essa espessura para ter mais prognóstico a longo prazo dessa região. Não vou ter problemas do acinzentamento da raiz e futuramente, se até for questão de isso tudo falhar, eu já tenho um fenótipo diferente para trabalhar com o meu implante. Então aqui o enxerto, aqui também 1 milímetro de espessura. Esse é um fio polipropileno 6 zeros, desculpa, poliamida 6 zeros, é Texutúrio. Então aqui o enxerto, as duas passagens que a gente faz, tá? Desenvolvendo isso. Porque eu gosto de distribuir a força em duas áreas. É um enxerto muito fino para eu puxar de uma vez só. Ele pode dilacerar se eu tenho uma passada. Duas, ela vai ter uma previsibilidade maior, vai disseminar mais a força e vou abraçar mais o enxerto nessa região. Então vou puxando, vou estabilizar ele no mínimo em 3 áreas. Aí você tem que planejar se você quer deixar ele exposto, ele pode ficar até 30% exposto, que ele vai ter resultado. 90% dos pontos que eu trabalho no dia a dia, pontos simples. 90%. Você vê que eu dei 2 pontos simples para estabilizar o enxerto nas proximais. Vou dar mais 2 para deixar propositadamente 2 milímetros para fora, porque eu quero ganhar tecido queratinizado. E eu não tenho medo algum disso, porque a maior parte do tecido ele está recoberto. Estou trabalhando com as duas mãos, isso é um porta-agulha, o pretinho, e aqui é o fórceps de joalheiro, que ajuda a ter mais destreza nesse processo, nessa região aí. Então o fórceps de joalheiro ali. Então a gente consegue trabalhar sem machucar esse tecido. Então o trabalho de visualização com as duas mãos te ajuda a ter mais leveza no seu dia a dia. Porque a força de uma pinça é diferente da força da sua mão. Quando você pega com a mão, você faz movimento de mão. Quando você pega uma pinça, você faz movimento de dedo. Então é mais leve sua mão em todos os processos que você for trabalhar. Importantíssimo provisório, como a gente falou. Deixou aquela quantidade exposta, de maneira alguma me preocupa isso. 2 milímetros e 3, quase 4 milímetros de largura. E a gente vê aqui um pós-operatório de 7 dias. Olha a área que estava exposta. Já queratinizou, mesma área, mesma coloração, sem problema algum. E o fenótipo como estava e como está. Então o processo, eu vou moldar aqui o colega que vai fazer a reabilitação. Ele tem uma preocupação. Aqui, a preocupação já mudou bastante. Você consegue ter mais confiança em desenvolver seu trabalho sem ter nada que fique comprometendo esse aspecto. Consigo colocar 1, 2 fios tranquilamente, sendo que no estágio inicial, se a gente colocar um fio, a gente já fica morrendo de medo disso aí mostrar mais. Tá certo? Então a gente tem que pensar no que pode agregar o trabalho do colega para desenvolver nosso trabalho. Mas também não é sempre que a gente casa com coisas extremamente reprodutíveis. Ou seja, vai ter momentos que são perdas ósseas proximais. Como esse caso, os 2 incisivos, uma grande perda entre os incisivos, trauma oclusal, escovação não favorece,
trabalhos restauradores que não ajudaram, paciente fumante. É importantíssimo remover o trauma disso daí, para que a gente chegue num processo reprodutível. Olha como é que está essa raiz. Não sei como chegou nesse processo, na verdade. No restante, no esmalte, provavelmente a remoção do aparelho, quando ela usou, mas a dentina extremamente prejudicada. Então, para a gente trabalhar nesse processo, eu não posso ter uma ranhura desse aspecto. E aí, novamente, vem a tecnologia para agregar. Tá? A gente consegue planificar isso de uma forma bem programada, você consegue desgastar à medida que você vai vendo isso daí como está. Vai desgastando, tocando a gengiva, observe que eu estou tocando a gengiva. E eu não tenho nenhum tipo de sangramento nessa região. Então eu consigo controlar bem com esse processo. Você pode, ao mesmo tempo, estar colocando soro nessa irrigação. Tá? O aparelho permite essa dinâmica. Então agrega mais ainda no seu processo. Aquela broca é mais para você remover o grosso, depois uma broca ultra fina para dar o polimento nessa região. Então você vai descontaminar, vai ficar plano essa região e a gente consegue seguir depois com o nosso trabalho cirúrgico. Olha como é que ficou liso, olha como é que era inicialmente. Então isso muda bastante. Está tudo preparado, ótimo, não tenho nada convexo porque eu planifiquei. Vou trabalhar agora a parte cirúrgica. Técnica de túnel, as que a gente mais utiliza hoje no dia a dia. Tá? Você foca em sempre algumas técnicas, não foca em cada hora fazer uma técnica. Senão você não vai conseguir segurança e conforto para fazer sempre aquela técnica. Tá? Então não fique mudando toda hora de técnica. Então aqui a gente está removendo o epitélio do sulco. Eu quero mais nutrição, eu vou deixar o enxerto exposto. Eu quero que ele não tenha cicatrizes ou o mínimo possível. Vou fazer um retalho que vai soltar de lateral a lateral. Claro, foi feito o ajuste da oclusão, passado para a paciente que ela precisa de uma reabilitação, mas a gente precisava dar a largada nesse processo aí, dessa forma. Está um pouquinho acelerado em alguns momentos. Vou remover esse epitélio do sulco para ter mais nutrição. Eu quero que esse sangue chegue nessa região. Aqui é uma cureta 3-4, Grace. Observe que está bem solto. E na parte da papila central, eu sou bem por lingual, que eu vou ter que trabalhar com enxerto diferente nessa região, que é o enxerto de tuber. Ele vai ficar em cela, indo da vestibular até a lingual nesse processo. E vai vir o outro enxerto de conjuntivo aqui do palato para a gente recobrir toda essa região. Então os dois enxertos vão mudar o fenótipo e mudar, devido a ser tão fibroso o tuber, ele consegue manter certa estrutura. Vou ganhar tudo que perdeu? Não. É impossível biologicamente. Mas a gente consegue mudar, como vocês vão ver. Você consegue utilizar eles à medida que você usa sempre. Hoje, praticamente, não vou falar o único fio que eu uso, mas eu uso ele muito mais que qualquer outro tipo de fio. Acostumou com ele? Não tem problema nenhum. Você vai usar ele sempre sem nenhum aspecto. Então, façam isso em todas as suas cirurgias. E a hora que você precisar mesmo do 6.0, você já está acostumado com o fio, não tem problema. Então, o primeiro enxerto está embaixo da papila. O segundo enxerto a gente vai passar igual vocês viram no outro caso, só que lá era unitário, aqui é múltiplo. E vamos deixar ele parcialmente. A intenção é recobrir até essa restauração antiga, que é a previsibilidade que a gente tem para o caso, e dar um pouquinho mais de volume para essa papila entre os centrais. Tá dando para ver bem aí, eu tô daqui, tomei cinema quando você senta na frente, né? Então a gente consegue desenvolver. O fio 6.0 ele consegue dar mais pontos, dar mais coaptação. Observe o enxerto exposto. Novamente, isso não me preocupa de maneira alguma. Olha como vocês veem, 7 dias como está o processo. E a hora que ele vai para a parte de restauração, 4 meses depois, você tem um fenótipo totalmente diferente. Você ganhou tecido queratinizado, você melhorou o quadro da papila. Observe o triângulo que você tem na situação inicial, o black space que você tem na segunda situação. E já com 4 meses, então tem a previsibilidade, não vai mudar mais, correto? Então a gente acredita nesse aspecto de trabalhar assim. Não tenho nada aqueles pontos que você dá 2 voltas no dente, passa no dedinho, no pé, na orelha, no brinco, no nariz e fecha. Nada contra. Funciona bem, a literatura mostra isso.
Mas eu volto a falar, 95% dos meus pontos do dia a dia são pontos simples. Tá? Eles conseguem dar estabilidade para o retalho. Bacana? Então a gente viu as situações de ganho de tecido que a gente pode trabalhar nos casos de recobrimento e mudança de fenótipo. E o outro caso é o aumento de cloroclínica estética, onde a gente vai fazer justamente ao contrário. Vai remover aquele excesso de tecido, tá? Que é determinado de 1961. A maioria aqui não estava ainda com a mãe, estava só com o pai, certo? E a 61. 61, volta a falar. Até hoje no Congresso tem aula lá, desmistificação de espaço biológico. É de 61. Não mudou de lá para cá. E até hoje você vê isso. Qual a confusão que a nomenclatura da literatura propicia, muda e aí a gente fica com as situações de dificuldade de trabalhar. Enfim, você tem que saber muito bem isso, porque as dificuldades também tem na hora que você vai para o clínico. Ó. Mesmo no anestesiado, é difícil estabelecer a relação precisa entre essas estruturas. Então não é fácil. Professor, eu tenho dificuldade. O livro está falando para você que você vai ter. Não está sozinho. Faz parte do processo mesmo. Acostumar com essa dinâmica. E quanto eu levantar retalho e quando não levantar retalho? Fenótipos médios e finos é uma indicação muito boa para você trabalhar com aumento de cloroclínica estética, flapless, e as brocas do aparelho CB-dentro são excelentes para se fazer isso. Trabalhar com piezo é uma das situações mais previsíveis. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar e ver isso. Então abre retalho. Oi? Exatamente. Sentir esse processo, porque enxergar muitas vezes nem é possível. Ter a sensibilidade. É só para você cantar uma música, não tem problema nenhum. Não quer cantar? Atirei o pau no gato, é mais fácil. Não, ela está falando das situações, da dificuldade que a gente tem e que a literatura fala de sentir essas estruturas. Porque a maioria das vezes elas estão escuras, a gengiva está por cima e você não vê. O osso está por cima e você não vê. E realmente é uma dificuldade. Tá? A literatura mostra isso. E está na dúvida? Abre retalho. Tá? Não tem maldade nenhuma você começar pensando em flapless, sentir um pouco de dificuldade, abre retalho. Tá? Não tem problema algum nisso. Também tem as brocas do aparelho para isso, tem as brocas rotatórias que você pode utilizar para chegar no mesmo resultado com previsibilidade. Tá? Então, é uma dificuldade que tem. O que eu recomendo sempre siga um tipo sério de sondas. Tem as sondas de teflon, que elas são mais flexíveis. Tem as sondas mais comuns, que são as de metal. Dá uma diferença muito grande da sensibilidade de uma para outra. Mas é uma dificuldade que tem mesmo. Tá? A tomografia ajuda? Ajuda bastante. Esses guias também ajudam? Também acho que ajudam bastante. Mas também a gente tem que pensar na situação pró e contra do dia a dia clínico. Por exemplo, chega uma paciente para a gente trabalhar. Eu tenho consultório em Campinas e consultório em Florianópolis. Muitos dos meus pacientes não são de Campinas e não são de Florianópolis. Então, para mim, uma logística de eu moldar o paciente a escanear, mandar para um centro de radiologia, ele me mandar aquele guia para eu provar para saber se está tudo em ordem e operar, é inviável. Não tem como eu trabalhar dessa forma. São 3 consultas, sendo que o paciente vai ter que pegar avião 3 vezes. Não é viável. Então, também as possibilidades de você trabalhar direto, você vai agregar muito resultado também e você tem as referências do trabalho que você está fazendo. Ou seja, a estética, as proporções dos dentes. Então, eu estou sondando, não sei se tem 2, não sei se tem 1, não sei se tem 2, não sei se tem 1. Tá, é um central. Qual o comprimento de um central superior normalmente? 10, 11 milímetros. Boa. É uma pergunta extremamente difícil. A maioria dos lugares que eu vou e falo, ninguém responde. Então, parabéns. 10, 11 milímetros. Então, se eu acho que tem 2, eu vejo o tamanho do dente por fora, está com 9, opa, se deve ser 2. Então, as medidas ajudam. Mas, tem hora que a incisal foi embora. Ou seja, paciente apertador, bruxista, ou já fez uma reabilitação, e você não tem a incisal como referência. Aí você tem que ir na média da largura. Se eu não tenho diastema, normalmente um central que tem 11 de largura, ele tem
Mas o mais interessante é uns ele 9, 8 milímetros. Então, você faz o reverso. Você tem a largura, você faz a proporção. Aí você vê com o sorriso o que você vai tirar cervical, o que você vai acrescentar incisal. Normalmente são os dois. Então, isso você pode fazer de uma maneira direta, que é mocap direto em boca, que eu aprendi com o professor Paulo Cano. Então, meu paciente chega, eu já visualizo isso para ele já vê, já aprova e eu já posso operar. Olha como é que a logística é diferente de eu escanear, mandar para um centro, mandar de volta, você verificar se está certo para operar. Aí sim, eu removi a... Sim, trabalhar com as proporções dentárias. Aumenta um pouco a incisal, a grande maioria das vezes. Não quer cantar tirei para lugar também. Pode ser música da Xuxa. Exatamente, por isso que a estética é o que eu acho fundamental para uma cirurgia de aumento clínico estético é saber estética, proporções de dente. Isso vai te deixar seguro para trabalhar. Sem falar o fator, quem está fazendo seu guia, não discriminando ninguém, é um radiologista. Quantos pacientes radiologista atendeu na vida? E ele que está decidindo o trabalho para você. Então, muitas vezes, a comunicação é difícil. Não estou criticando ele, é difícil para ele. Tá? Então, a hora que chega, por isso que chega eu tenho que testar. Né? Porque tem essa dificuldade da gente se comunicar. Por isso que você fazendo direto em boca, você já vai te dar referências para trabalhar. E é isso que eu aprendi com o professor Paulo Cano, que eu vou exemplificar nesse caso para a gente. Tá certo? Que a gente publicou na revista Clínica, onde tem essa situação multidisciplinar, pós-ortodontia e complicação ainda para trabalhar com implante nessa área. Então, todo um tratamento multidisciplinar que a gente vai trabalhar e mostrar no caso. Tá certo? Se vocês quiserem baixar lá depois ver, a gente pode deixar à disposição no site para quem quiser baixar pelo Instagram. Certo? Então, o paciente chegou dessa forma. Diferentemente daquela outra, tudo que você fizer aqui vai ficar bonito. Mas você pode deixar potencializado esse bonito do que, ou simplesmente deixar tudo da mesma cor. É diferente isso. Tá? Vamos analisar. Então a gente faz as referências face, traz para o sorriso. Faz a referência de sorriso, traz para a boca. E aí começa a avaliar esses processos. Aqui são as linhas de referência estética do DREF, do Diagrama de Referências Estéticas e Faciais. Tá? Onde a gente tem o quê? Linha de lábio superior, a branca. Linha amarela é a linha cervical. Verde, linha de ponto de contato. Vermelha, a verde, ponta de papila. Vermelha, ponto de contato. E azul, incisal e lábio inferior. Quanto mais paralelas essas linhas entre si, melhor vai ser o resultado estético que a gente vai ter. Então, a hora que você traça essas linhas, você vai começando a enxergar o que você quer mexer. Por exemplo, olha a linha azul. Está paralela branca, chega aqui, ela sobe, dá uma invertida. Opa, eu posso acrescentar incisal daquele do 22. Ela vai ficar mais paralela de baixo. Opa, já me mostrou onde mexer. A amarela. Ela está paralela com quem? Ninguém. Está uma linha esquisita no meio de um monte de linha que estão mais ou menos parecidas. Olha como é que deixa de ser técnico e começa a sua comunicação com o paciente, paralelismo ele entende. Ele fala, não, estou entendendo o que a senhora está falando. Então a amarela, eu posso estar me mostrando que eu posso aumentar a coroclínica do 12. Não preciso aumentar a incisal. Mas eu tenho que aumentar a coroclínica do 12. Olha a vermelha, ponto de contato. A coroa do 22 está para frente. Se eu devolver ela para o arco, ela vai ficar mais paralelo. Então, olha como é que... Vou anotando. Avaliando o sorriso, vou anotando. O sorriso está me mostrando isso. É isso que eu vou fazer? Não necessariamente. Eu vou confirmar com as proporções dentárias para desenvolver o processo de uma forma mais tranquila, mais previsível e mais assertiva. Beleza. Fiz a análise do sorriso. Aí eu vou alinhar agora a foto de intraoral de canino a canino com o meu sorriso. Tá? Aqui já são detalhes de DSD. Agora eu tenho a foto em alta definição da bateria anterior com a linha de lábio superior me dando referência. O que eu já comecei a ver aí? Mais detalhes. As restaurações antigas, escurecimento de algumas raízes e o 22 que está perdido. Vai ser implante.
Se eu fizer implante, fizer resinas aqui, vai ficar muito bonito? Vai. Pra fazer a técnica. Não tem dúvida nenhuma Fazer disso. um corte assim, Mas fazendo a mesma coisa, interpretando esteticamente, eu posso potencializar esse resultado? É isso que a gente precisa fazer. O trabalho é o mesmo. Não vai mudar. O resultado vai mudar. com essa E é isso que a gente precisa fazer cirurgicamente. Coloca os quadradinhos para a gente ter a referência de tamanho de dente. manda a O pau que já me mostrou aí? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Olha o quadradinho amarelo dos dois laterais. O 22 é implante. Fraturado, Claramente dá para ver que está horrível ali a gengiva tudo inflamado. Então nosso medo é extrair ali, aqui. retrair. Então, E já está mais alto que o 12. batido o tecido. Então aumenta de clínica aqui, já está me salvando uma recessão aqui. Na tábua. Ó, como é que eu comecei a achar a posição do meu implante de uma maneira mais previsível. Você caiu na medular. Por enquanto a gente está vendo estética. Eu não sondei, não sei se tem gengiva em excesso. Mas está me levando a crer isso. Seria muito melhor. Feito isso, aí a gente vai para as médias e começa a ver tamanho de dente. Mas enfim, Central com 10, pode. Se fosse a letra pode ter 11. Só Pode isso. ter esmalte lá. Explica Lateral bem com 5, 6, 7, 8 milímetros. fazer A média é 9. novo tecido. Não posso ter tecido aqui. Então está me indicando aqui que tem 1 milímetro ou 2. Aqui 1 milímetro, aqui 1 milímetro. Aqui eu tenho um defeito já que vai extrair. Canino, 10 para 11 milímetros. Não tenho tecido. Ali não tem jeito de eu trabalhar. E aí, Ou vou ter que trabalhar e complementar com resina ou uma cerâmica, porque a mela orçamentária vai ficar exposta. da crise, Vamos juntando essas informações. Vou pegar o que? A parte de largura. 9 milímetros de largura no central. Normalmente a largura é 80%, 75% a 85% da largura. Então se eu tenho 9, é para ter 11 para estar nessa proporção. Mais um indicativo que tem gengiva aqui para aumentar. ter essa Então eu vou confirmar isso com a sondagem. Mas a ideia já está vindo daqui. nós temos algumas vantagens. Correto? E a gente viu e dava para trabalhar apenas com esmalte 9,5, tirando 2 milímetros, 1,5 aqui, 1,5 aqui, vai ficar com 11,5 por 9. Uma proporção extremamente agradável, expondo que era já para estar para fora. Esmalte. Que vai propiciar o resultado final e o equilíbrio para o meu implante que vai sair daqui. Se eu tiver qualquer tipo de perda. E aí, em cima disso, eu faço esse mockup, que eu aprendi com o professor Paulo Cano. Ou seja, resina direta, foto, Aparentemente, a mais baratinha que tem, parece que eu não fiz nada, né? coloca por cima, você está apenas as proporções e está mostrando para a gente, seguindo aquelas medidas, como é que eu posso fazer. Nisso, já mostrei para a paciente, aumentar a tua coroclínica vai ficar assim, Só não tem o já me deu a cervical e eu sei onde que eu vou implantar. quero descolar o tecido até a base. Fiz tudo isso no consultório. Broquinha, Não precisei de terceiro de ninguém. aqui na- Não precisei do paciente ir deslocar para nenhum processo. Então está me dando previsibilidade. Não, tudo aqui, ó. No olho. Hoje eu investi num Eu motor sou elétrico, uma das, né, é Walking Dead. óbvio, né? Na faculdade eu só pensava em sangue, só pensava em cirurgia. Eu formei e falei que nunca mais quero ver uma coreta na minha frente. Nunca mais. A primeira especialização que eu fui fazer foi de pério. A ponta diamantada Ou seja, no cuspi motor, para cima, voltou um catarro desse tamanho na minha cabeça. adaptador e tal, ela balançava. Mas por quê? O professor da época não ajudou. O primeiro contato que eu tive na pós com o professor Jorge Saad, que me mostrou cirurgia plástica, falou, para tudo, é isso que eu quero. Uma função E aí desenvolvi isso durante 10 anos, mas uma cirurgia plástica multidisciplinar. Já vendo isso, mas eu não sabia nem deixar a resina acrílica tomar presa. Não tinha paciência para aquilo. Aí o professor Paulo Cano começou a fazer, me chamou para trabalhar com ele, cuidado na instalação e ele falou, não, senta e faz. Eu falei, Paulo, medular, só não tenho química, não vai polimerizar. Senta e faz. Enquanto você não aprender isso, você não vai mudar a tua cirurgia. E realmente, chega no momento que se você não olha para isso, tua cirurgia não evolui mais. Você faz 10 cursos, pô, mas estou fazendo a mesma coisa. e os tecidos. E aí comecei a fazer. Não, senta que você vai fazer o mockup, faz análise. Aí a hora que eu sento para fazer, tô com esse slide na mão. Aí eu já vejo o que eu vou aumentar em sisal e o que eu vou aumentar cervical. E aí eu vou fazendo na mão. Não precisa ficar lindo. É só para te dar referências, te dar onde você vai cortar, porque aí eu vou cortar exatamente nesse contorno. Nós ganhamos de
E a adesão aí tá mecânica, não tem nada adesivo, ácido adesivo, nada. Seca, resina, Olhando por vestibular, dedinho, né? vai apertando. Olhava pro vestibular, Claro assim, né? que a Aí primeira que você vai fizer, olhando o você vai vestibular, demorar assim. bastante. Eu fiquei namorando. Mas o um que cara, é bastante? tava olhando, Primeiro é o minha esposa que me Gandhi, auxilia, eu falava, segurem olha agora para isso, assistir a né? palestra desse Eu falei, cidadão, porra, mas calma, que ele eu vai nunca tinha falar feito tudo que isso. a verdade do que eu tô falando aqui. Enfim, E aí você vai começar lógico que a no caso visualizar desse, mais assim, esse processo à medida que você vai fazendo isso toda vez que você faz. Te dá a referência de onde cortar o tempo que eu estava falando. Então, a primeira é classe 1 em amálgama na faculdade. Quanto tempo você demorou? quanto? 6 meses? 4 horas no laboratório e não acabou. Até um Isso aqui é a ano. mesma coisa. A primeira vez que você for fazer, vai demorar. Mas, eu volto a falar, o que é o demorar? Você ficar 2 horas na cadeira, eu não tenho tempo para isso. Eu estou perdendo dinheiro. A membrana Você está tava perdendo assim, dinheiro e ficar 2 horas na cadeira? lógico, aqui, Ou se você ela não está tiver perdendo aqui, atender o paciente, escanear, incomodar o paciente. marca outro dia, vai para o Descer laboratório. um pouquinho mais. Espera 7 dias, chega, 5, 7 dias 21 chega, dias, mais uma consulta, você põe na boca dele. Se deu tudo certo, ótimo, gostou? Gostou. no momento parece, Então vamos marcar a cirurgia. dá uma Olha maravilha. as consultas que você vai estar fazendo. Isso aqui você faz, senta, ficou 2 horas, o paciente levantou, gostou? Gostei, adorei. Vamos operar? Vamos. Ela já aprovou. Ela sabe que vai ficar no final, não vai ter que lhe assustar. O outro Então você desenvolveu bem mais linear. Tá? Então você está perdendo tempo? Eu não acho que. Paulo me mostrou que não. praticamente E eu também comecei a fazer no meu dia a dia. Aí eu comecei a fazer cada vez mais e realmente muda a cabeça cirúrgica. em relação Aí você vê que você ganha tempo. provisório, aí E é sem falar em custo, né? provisório, O único custo que você está tendo é com você. pular do tecido, Você não está terceirizando o custo disso. história pra trás, mostrando Você pode bem, até faz parte do seu rol de documentação. 60 dias, Tá? Então você está 60 analisando dias, isso. ó. É mais palpável, porque o paciente já está vendo diretamente o que você fez naquela hora. Ele já enxerga isso. Aqui é interessante. Você sabe que está confiando, você pode testar lateralidade protusiva, não é só um guia para aumento de coroa. Eu mandei, né, Tá aqui, eu acho particularmente fantástico, mas eu acho caro. É encher. Pelo o que tempo, você fez. principalmente. O Porque tempo não que tem nada desenvolve lá. é muito tempo. Tá vazio. Fala, porra, como E aí tá a gente vazio, segue né? todo esse processo. Aí Ó. você Sabe olha o problema pro que vai lado, ter tem na outro sua lá extração, dentro, quer dizer, já ele tem um não- defeito não- muito grande. dependendo de como tá regulado, E ó, começa a tá cirurgia. Então, ó, o que eu fiz com a lâmina? Simplesmente seguir exatamente o que eu planejei. é muito nítida, Então você tem mais previsibilidade desse processo, porque foi você que fez. A grande maioria das vezes, moldou, manda para o laboratório, inserou, volta, põe em boca, coloquei não está pilares, muito bem o que você queria. tudo bem que não Isso vai tava acontecer. muito paralelo. E a hora que você tira, você vê os colarinhos, ó, certinho que você programou. Provisório, Tá aqui o colarinho. Vou remover, conseguindo até incisão bisel para fazer o colarinho, sucular para tirar esse colarinho. você tem Perfeito? cisma vestibular. E o Tiramos melhor esse de tudo, você tem colarinho, o quê? a gente vê Você as tem coroas tecido esmalte. inserida. Era para estar para fora. Tem tecido Não estamos inserida. mudando nada Isso disso. daqui é o principal. Sondei. É o tamanho que você queria, eu tenho que ter 3 milímetros lá para cima. Tá na dúvida. Dá para tirar um só, você pode trabalhar fechado. As pontas do professor Paulo Cano te ajudam nesse processo. Pontas que tem a marcação de 3 milímetros a 4 milímetros, você vai tirar exatamente o que você precisa. É só um recontorno realmente nesse caso. Aqui não ovo. Então te ajuda a ter referência. Aumento de cloroclínica pronto, vou para a extração. Extraiu de forma convencional. Tá aí o problema porque se perdeu o dente. É um horror isso, né? Isso aqui é muito. O cuidado que tem que ter para esse epitélio que fica quando a gente tem bolsa. Isso tem que sair. Isso não pode ficar assim. Tudo isso é epitélio que está lá para dentro. A gente tem que remover isso Premolar aqui. para desenvolver melhor. Tem um defeito Remoção dele. muito grande. A parede proximal me preocupa? Não. Por quê? As quistas proximais estão preservadas. Você pegar qualquer trabalho de referência de regeneração, o potencial de regeneração é a crista óssea proximal, não é a vestibular. A vestibular você tem que ter um tecido fibroso para ele manter estabilidade ali. E vamos fazer o implante. E foi isso que a gente fez. Então removeu todo aquele epitélio que estava ali, fez um implante, na época aqui um HE ainda, Né? E aí travou, vamos fazer um enxerto de conjuntivo, que vai dessas regiões das duas proximais. torna o procedimento muito Enxerto saiu de eleição, 2 milímetros de espessura.
também eu gosto de utilizar a lâmina dupla, é o que eu mais utilizo nos meus casos, porque pós-operatórios são bem mais previsíveis. Novamente vou estabilizar com 6 zeros igual, vocês viram lá na periodontia, na implantodontia você também vai fazer isso. Estabilizou de um lado, estabilizou do outro, mais um pontinho aqui. Olha como é que você já muda esse fenótipo, tá? Deixa bem mais espesso. Isso vai manter assim. Resina, foto, ácido adesivo só no terço médio e incisal. Ali está só mecanicamente, só para o quê? Guiar a minha cicatrização. Não vai ter aquele efeito rebote que o tecido pode migrar para baixo novamente. Ela está imbricada aqui, não tem nada, ela só está mantendo mecanicamente a posição. Ativou o implante. Pós-operatório imediato. Pós-operatório de 4 meses. Tá aí. Arquitetura preservada. Como começou e como está se seguindo o caso. Está na hora de brincar de massinha. Preparos tentando conservar esmalte, facetas convencionais. Personalização de transfer, que é fundamental para não perder esse volume, esse arcabouço. Você vê que já está estável, não tem problema. Cerâmicas. Propaganda de shampoo como era, como ficou. Pilar personalizado em zircônia, coroa cerâmica, faceta, faceta, faceta. E o perfil de emergência preservado no caso. Então você vê o que dá esse perfil, o que dá o suporte é tecido, não é osso. Por isso que eu não preencho o gap. Só apenas o tecido conjuntivo vai me dar esse fenótipo para manter essa exposição. Como está o perfil? Como era, como está. A parte dinâmica, o tanto que mudou esse caso. 2015, 8 anos depois. Certo? Então, saber interagir essas situações são fundamentais para a gente chegar nesse resultado. Cirurgia complementa, cirurgia não vai chegar. A maior parte dos problemas que a gente tem de implante são por causa dos provisórios. Então é isso que a gente tem que pensar. Tem que saber gostar da massinha. Agradeço sempre, professor Baratieri, não precisa apresentar. Professor Paulo Cano, esse aqui é uma foto antiga já, viu? O japonês tem 106 anos e a gente não sabe que envelhece, né? Mais ou menos assim, né? Eu gosto de fazer relaxante. Professor Jorge Saad, para quem não conhece, Jorge Saad e Marcelo Bassani são os meus professores da periodontia que mudaram minha vida. Tudo que eu sei eu devo a eles. O professor Paulo Cano e Baratieri apenas me lapidou para essa parte branca. Aqui o Thiago e o Newton que também mudam, agregam todo dia. E eu sempre deixo esses videozinhos para quem me conhece já viu. Tem época que tá sol, tá bom, tá ganhando dinheiro, tá tudo beleza. Então tem alguma coisa que te puxa, né? Então sou eu andando de wake, com 42 anos resolvi fazer coisa de moleque. Meus amigos tudo da minha altura lá, então não tem problema também. Então isso é muito bom, você cresce, você vai. Mas tem momentos que, como a gente está passando, vou falar assim, que aí chove, não fica bom. Parece que só vive para pagar boleto. Se tá chovendo, sai na chuva. Não sei se tem som. Essa é minha filha, a primeira vez que ela conheceu chuva. Olha o que eu vi ali. Ainda me perguntam se é ela ou se sou eu que está se divertindo mais. Mas sai na chuva, não tem o que fazer. Continua. Acorda todo dia naquele horário, se esforça, vai, que as coisas vão encaixando. Tá, então a gente aprimora cada vez mais isso. Desculpa meu nu frontal. E eu andando nisso, a gente vai aprendendo bastante com as pessoas que estão com você. E se você estudar, você vai melhorar a cada dia. Mas mesmo estudando, você vai passar de bunda. Mas não deixe de comemorar por causa disso. Porque você se preparou para isso. Vai acontecer de errar, é inevitável errar. Porque vai continuar. Aí um ator que eu contratei para fazer, não, sou eu mesmo. Aí a gente foi melhorando cada vez mais. Obstáculos bem maiores você vai passar e vai continuar. Ah, então eu gosto sempre de mostrar isso. Com 42 anos, imagina, meus amigos lá têm 15, 16. E uma coisa que você não consegue controlar. O tempo você não controla.
Caiu, bateu os 2 central de leite, ficou cinza, verde, roxo e vai, né? Mas já trocou, agora já está permanente. Não deu nada. Aí qualquer criança faz. Aí, ó, tá verde aí. Quer que eu faça implante? Tá, então isso aí realmente você não controla. Então aproveita tudo. Minha esposa, meu sobrinho. Porque tem que vai chegar em casa e vai estar assim. Já está secando o cabelo, já volta. Então, meu pai e minha mãe, a gente pode esquecer de onde veio. Esse aqui é o dia da chuva. Esse aqui é o dia que a gente estava brincando. Gente, muito obrigado. Desculpa, estourei aí. Mas que eu sempre termino meus slides isso. A gente vive de sucesso, mas a gente aprende muito mais quando erra. E aproveita quando você erra. Saiba que você errou. A gente vive de reprodutividade. Cirurgia, então, a gente gosta. O paciente não gosta, ele não quer e vai atrasar o trabalho do protesista. Então você tem que otimizar para chegar no resultado. Por isso que tecnologia te ajuda a finalizar mais rápido. E ausência de morbidade. E tudo isso, segundo a literatura, é 75% de tomada de decisão. Então você pode falar, o cara nasceu para dar ponto. Se eu planejar, eu vou ter 3 vezes mais resultado do que quem nasceu para aquilo. Tá, isso é literatura. Então aqui é o consultório em Floripa, Marcos André e o Lucas são os que complementam a equipe lá. Está aumentando, alguns casos nossos em Floripa. E em Campinas é outro parque de diversão aqui do Instituto Ismânio, onde a gente está com mais colegas lá. Desculpa o tempo, estourei porque eu me perdi aqui. Dúvidas? E siga nas redes sociais que a gente consegue atualizar bem mais os passos aí. Acho que eu coloquei, não? Não sei por que não está aparecendo. Espero ter ajudado. Obrigado pela presença, obrigado pela aula. É um equipamento fantástico, eu sou puxa-saco, é difícil falar, mas volto a falar, não está nem 10% ainda do que a gente está desenvolvendo, aquela mocinha ali que está de fone, que ajuda a desenvolver todo o processo aí com o chefe aqui orientando.